Oi, tudo bem? Estava pensando, como sempre, nós pensamos, e Estava pensando em algumas pessoas que nos cercam. Você também pode pensar em determinadas pessoas que te cercam, que está ao seu redor, está no seu convívio, e também você pode pensar até em você mesmo, na sua vida, no seu dia a dia. E aí você começa a refletir, você começa a pensar sobre a sua vida no sentido o que faz tantas coisas dar certo na minha vida, o que faz tantas coisas dar errado na minha vida. Tem pessoas que acabam até falando assim: nossa, Claudinei, eu não fiz tanta coisa ruim, não deu nem tempo de eu fazer tanta coisa ruim na minha vida. Eu não pequei tanto. Mas olha como minha vida é. Dá tudo errado. O que eu fiz para dar tanta coisa errada na minha vida? Não dá nada certo? Não dá nada certo voltado ao lado financeiro. Às vezes a pessoa tem muito problema de saúde. Às vezes a pessoa não dá certo na questão de relacionamentos. E espiritualmente também a pessoa não está tendo uma boa vida espiritual. Então olha só, gente. A pessoa fala assim: nossa, por que dá tanta coisa errada na minha vida? Ou também nós podemos ver pessoas que dá até tudo certo, né? A pessoa começa a fazer algum tipo de business, dá certo, ela ganha muito dinheiro. A pessoa, ela cuida bem da saúde, ela está bem saudável fisicamente, ela sabe se relacionar com as pessoas, o relacionamento dela, até mesmo relacionamento amoroso, sentimental, dá certo. E ela tem uma boa vida espiritual. Então, nós vemos os extremos. Podemos ver os extremos, podemos ver também uns altos e baixos em cada pessoa, ou seja, isso acontece. Aí, qual é a origem disso? O porquê para algumas pessoas dá tudo certo e o porquê para muitas pessoas praticamente nada dá certo. Então vamos pensar o seguinte, gente. O meu eu, ele existe. Mas esse eu não existe sozinho. Eu vim dos meus antepassados, eu tenho o meu convívio na minha vida e eu vou ter os meus resultados. Então vamos colocar aqui. Eu estou vindo dos meus antepassados, certo? Antepassados. Quem são esses antepassados? Meus antepassados por parte de pai e por parte de mãe, certo? Meus antepassados por parte de pai. Meu avô, assim como minha avó, meu bisavô, assim como minha bisavó, meu trisavô, assim como minha trisavó, vou colocar aqui entre parênteses, e meu tataravô, assim como minha tataravó, que são os meus antepassados, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Avô, bisavô, trisavô, tataravó. E aí vem o vó. Certo? Que é os meus antepassados, que são a minha origem. Quem são as minhas origens? São os meus antepassados, por parte de pai e de mãe. Eu sou fruto dos meus antepassados. Então, o que vai fazer com que a minha vida, as coisas dê certo ou não? Ou as coisas estão dando errado ou não? Que nós podemos chamar. Quando as coisas dão certo, nós podemos
chamar de mérito. Bom resultado. Quando as coisas começam a dar errado, ou tudo dá errado, nós podemos chamar de indenização. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, vocês podem ver, eu vou fazer uma brincadeira, já peço desculpas, já vou fazer uma brincadeira da seguinte forma. Vocês podem ver se eu sou bonito ou se eu sou feio. Vamos supor que eu seja bonito. Então, essa herança eu herdei do meu pai e da minha mãe. A herança da beleza. Se eu sou feio, eu estou herdando a herança da feiura física do meu pai e da minha mãe. Então, se eu sou bonito, quer dizer que eu tenho um mérito da beleza. Mérito. Mérito dos meus pais, né? Meu pai e minha mãe capricharam muito ao me fazer e eu nasci bonito, certo? Vamos supor outra coisa, que eu tenho uma boa saúde física, não tenho problema nenhum de saúde. Eu herdei do meu pai e da minha mãe um mérito da saúde física. Consequentemente, meu pai herdou do avô, do bisavô, do trisavô, do tarataravô dele. A Bíblia diz que até a quarta geração, que nós herdamos os pecados ou as coisas certas que eles fizeram. E isso é muito lógico. Nós vamos ver que isso é muito lógico quando começamos a observar por que as coisas vão dando certo ou errado na nossa vida, desde que eu não cometi tanto pecado, eu não fiz tantas coisas erradas. E por que as coisas não dão certo? Poxa, eu sou um cara legal, eu trato bem as pessoas, eu levo a minha relação a sério, mas nenhuma pessoa consegue permanecer no relacionamento comigo. Eu não sei o que é. Não consigo dar certo com ninguém. Eu sou trabalhador, eu não gasto de qualquer jeito o meu dinheiro, eu não bebo, eu não fumo, eu me comporto bem, mas não me sobra dinheiro para nada, né? E sendo que a gente vê pessoas que não levam tão à risca determinados pontos e se dá bem no relacionamento, tem uma boa condição financeira, tem uma boa saúde, então a gente vê que a gente vai entender, quando nós começarmos a analisarmos os nossos antepassados, vamos entender o quanto que a herança dos nossos antepassados, tanto do mérito como de indenização, influencia muito, muito, muito na minha vida. Vai influenciar muito, muito, muito na minha vida. É claro que depois eu vou começar a ter as minhas próprias ações a partir da minha vida. Então, o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, de nós começarmos a analisar como que foi a vida dos nossos antepassados, para entender a nossa vida. É como um fruto. Vamos analisar o seguinte, o fruto, se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. E por que a árvore é boa? Porque ela vem de uma raiz boa. E a raiz, ela é invisível. Ninguém está vendo a raiz. É a raiz que está levando os nutrientes para aquela árvore. Então vamos colocar que os nossos antepassados, vamos fazer até aqui o desenho de uma árvore, né? Aqui está a raiz. Então, ou seja, a raiz, elas são os nossos antepassados, que está de uma forma, hoje, está de uma forma invisível. E nós seremos o fruto que provém dessa raiz. Nós viemos dessa árvore, nós somos esse fruto. Se a árvore é boa, é porque a raiz é boa. Consequentemente, o fruto vai ser bom. Então, vamos analisar. Eu tenho o costume de falar assim para as pessoas que têm contato comigo, que venham assistir o curso, conferência, palestra, vem conversar comigo. Eu gosto de enfatizar muito sobre esse assunto. Sobre você conversa bastante com seu pai, com a sua mãe. Se você tem avô e avó, conversa muito com seus avós,
procura entender a vida que eles tiveram. É claro que o pai e a mãe não vai falar dos seus erros para o seu filho. É claro, se o filho, é muito importante o filho ter maturidade para escutar. Gente, nós temos que escutar sem julgar. Porque é claro que o pai, ele quer abrir o coração para o filho. É claro que a mãe quer abrir o coração para o filho e para a filha. Mas se a mãe e o pai não sente que o filho e a filha têm maturidade para escutá-lo, é claro que o pai e a mãe não vai falar. Mas vamos supor que o pai e a mãe tenham cometido algo na sua história que foi muito forte. Ou seja, muito forte no sentido negativo, no sentido ruim. Um erro que foi cometido. O que vai deixar se esse erro não foi corrigido? Porque nós podemos reparar o nosso erro, não é? Jesus mesmo dizia, o seu pecado está perdoado, vai e não peque mais. Então, ou seja, quando nós erramos, pecamos, nós podemos corrigir os nossos erros, reparar os nossos erros. Se eu ofendi alguém, vou lá, abaixo minha cabeça, peço desculpas. Se eu peguei algo que não era meu, vou lá e devolvo, peço desculpas. Pago o devido preço pelo erro. Vamos pensar também, vamos supor que o meu avô, meu bisavô, ele também teve muita riqueza material e usou mal o dinheiro. Ou seja, ele machucou muito o sentimento, brincou com as pessoas, ele usou o dinheiro de uma forma que criou ressentimento no coração das pessoas. Então ele usou mal o dinheiro. O que vai acontecer? Eu vou começar a ter problemas financeiros. Então eu falo assim, nossa, eu conheço aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é um bom investidor. Hoje em dia está muito em alta, hoje no YouTube, as pessoas procurarem como investir o seu dinheiro. Ah, mas aquela pessoa deu certo, nossa, ganhou muito dinheiro. É claro, ele teve que estudar, por isso que eu falo, vai ter parte das nossas ações também, ele teve que estudar, ir atrás, se esforçar. Mas se ele tem algum problema de antepassado em relação ao lado financeiro, se ele não corrigir esse problema, por mais que ele estude, por mais que ele se dedica, ele não vai ter um bom resultado como aquela outra pessoa está tendo. Então, a vida não é exata. Eu vou estudar para ser um médico. Eu vou estudar para ser um empresário. Você pode até ser o melhor estudante. Você pode ser até mais dedicado. Mas se você tem uma indenização de antepassado a pagar, algo vai acontecer para que você não seja. Então, em relação ao dinheiro, é a mesma coisa. Então, você vê que a pessoa deu tudo certo. Então, ou seja, ele tem méritos de antepassados em relação ao lado financeiro. Ele tem méritos de antepassado em relação ao lado da inteligência, da beleza, da saúde, enfim. Tem vários tipos de mérito. Essa herança, essa indenização que nós temos de antepassados, muitas pessoas acabam até mesmo não aceitando. Algumas pessoas falam assim para mim, Claudinei, como que eu vou aceitar? Meus pais erraram, meus avós erraram, o que eu tenho a ver? Não quer aceitar quando é erros, quando é más consequências. Mas quando os pais são ricos, quer herança. Quando os pais deixam boas coisas, fala, não, são os meus pais. Quando os avós deixam boas coisas, são os meus avós. Aí quando é as coisas boas, as pessoas querem. E até se orgulham, fala, não, são os meus pais. Se orgulham para falar, são os meus avós. Não, foram os meus antepassados. Mas quando é as coisas ruins, as pessoas não querem. É natural as pessoas não quererem coisas ruins. Mas a herança é herança. Então nós temos que pensar o seguinte, como corrigir? Tá, Claudinei, você está falando isso que faz sentido, tá, mas eu quero corrigir, eu quero solucionar, eu não quero mais ter esse tipo de indenização que vem dos meus antepassados. É possível corrigir estas falhas vindas dos meus antepassados? Claro que é possível. Por isso que o primeiro ponto é quanto mais nós sabermos quais foram as falhas, mais nós vamos direcionar para corrigir essas falhas. Mais para frente eu quero gravar para vocês um vídeo como nós reparamos as falhas dos nossos antepassados. Agora eu quero mais deixar claro para vocês, para nós entendermos que
por vezes as coisas não estão dando certo na nossa vida, não é por nossa só culpa, porque nós temos herança. Herança tanto boa como má. Então é importante você conversar com seus pais. Minha mãe, ela foi para o mundo espiritual, foi para o céu em 2015 e por muitos e muitos anos, quando eu ia visitá-la na casa dela, eu gostava de encontrar ela sozinha, né? Porque quando você está só a dois com a pessoa, só estou em dois, você pode ter conversas mais sérias, conversas mais profundas, conversa que faz mais sentido. Então eu gostava muito de encontrar ela sozinha, porque a gente tinha conversas que faziam mais sentido em relação aos meus antepassados. Então eu procurava perguntar muito para ela. Mãe, como que era a mãe da mãe, pai da mãe, os avós, como que era o meu pai, os pais do meu pai, meus antepassados. Eu perguntava para elas assim, mãe, mas me fala os defeitos que eles tinham, os erros que eles cometeram, as falhas que eles cometeram. Mas mãe, eu não quero escutar para julgá-los e condená-los. Pelo contrário, eu quero escutar as falhas que eles cometeram para poder ajudá-los a reparar essas falhas. Então, independente qual o erro que os nossos antepassados cometeram, os nossos pais, que já são os nossos antepassados, os nossos avós, e aí vai bisavô, trisavô, tataravô, não importa qual erro que eles cometeram, já cometeram. Cabe a nós termos maturidade de escutar e criar mecanismos, condições para ajudá-los. Que aí, como eu falei, eu vou gravar no próximo vídeo sobre como nós devemos restaurar e ajudar os nossos antepassados. Então veja, entender méritos, se eu tenho mérito, tudo dá certo na minha vida, não seja arrogante, não seja orgulhoso, não pense que você é o bam, bam, porque você veio dos seus antepassados. Então, manter a humildade, a simplicidade, manter a gratidão pelos seus pais, a gratidão pelos seus antepassados, manter a gratidão, ter a gratidão por Deus, os nossos antepassados está ligado a Deus. A gratidão por pessoas que estão ao seu redor é fundamental para que você não venha perder o mérito que você herdou dos seus antepassados. Porque se você não saber agir, você pode criar o quê? De um mérito, você pode criar uma indenização. Aí você vai ver lá depois logo o seu filho ou seu neto passando por dificuldades que você não passou. Não tem essas histórias? Que fala assim, nossa, os pais daqueles eram tão ricos e agora eles estão tão pobres. E em pouca geração, uma riqueza se transforma em pobreza. O que é isso? É as pessoas transformaram o mérito em indenização. Então, o que seria indenização? Indenização são falhas. Indenização são falhas que os meus antepassados cometeram. E o que é mérito? Méritos são acertos. Acertos que os meus antepassados realizaram. Então, se nós temos méritos, nós podemos ver que não provém só de nós. Não, eu quando era criança, eu estudei direitinho, eu me dediquei porque eu queria ser um homem bem-sucedido. Então, você vai baseado só em você? Não funciona dessa forma. Porque quantas crianças estudam, quantas crianças se dedicam, quantos adolescentes estudam, dedicam, quantos adultos se dedicam, estudam, e não dá certo com todo mundo. Quantos profissionais, né, quantos estudantes estão estudando para ser grandes profissionais? Na mesma escola. A escola pode ser a melhor escola do país, mas porque só alguns se destacam. Então nós temos que entender o que significa indenização e o que significa mérito. Entendendo que nós temos mérito e indenização, nós vamos saber agir para que nós possamos manter os méritos vindo
dos antepassados e, através da humildade, simplicidade, respeito, gratidão, amor, vamos construir ao longo da nossa vida mais méritos, ok? Então, quero deixar para vocês essa ideia de mérito e indenização e depois, no próximo vídeo, mais para frente, eu quero gravar para vocês sobre como nós podemos restaurar as indenizações provindas dos nossos antepassados. Restaurando essas indenizações, nós vamos criar méritos para ter uma vida melhor e deixar méritos para os nossos descendentes e para as pessoas que nos cercam. Muito obrigado.